vícios, drogas, são coisas que antecipam a morte dos homens. Plano de Deus, jamais. Se Deus quisesse que a gente fumasse, tinha uma chaminé na nossa cabeça. Deus não planejou isso para a gente. Passar da velocidade e dirigir como louco. Deus quer que você respeite as leis. A palavra de Deus diz que todos os governos foram instituídos por Deus, portanto devemos respeitá-los. Então, imprudência que leva à morte é consequência do pecado e não plano de Deus. Então poderíamos falar aqui de várias mortes que foram, vidas que foram ceifadas antes do tempo, por causa de situações contrárias. Mas diante de Deus, no centro da vontade de Deus, tem um tempo. Por que eu falo isso? Baseado em quê? Jesus, quando veio ao mundo, todo o tempo, ele repetia esta palavra: a minha hora não é chegada. E Jesus é o exemplo daquele que anda no centro da vontade de Deus. Jesus sabia exatamente quando não era a hora e quando a hora estava chegando. Jesus andava com uma intimidade tremenda com o Espírito Santo. Não é que ele sabia todas as coisas, mas o Espírito Santo estava o revelando à medida que as coisas estavam indo. E ele sabia o momento que chegava. Então, quem tem uma vida que anda de acordo com a palavra de Deus, tem um momento certo de partir. Portanto, a morte é uma realidade, mas no seu tempo certo. Vamos definir morte de uma forma que todos possamos compreender o que a Bíblia diz sobre a morte. Eu coloquei lá um question mark, ficou bacana, né? Bonitinho, né? O que a Bíblia diz sobre a morte? Definição de morte. Nós temos aí Gênesis capítulo 2, versículo 17. Primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, pelo menos cronologicamente falando, Gênesis é para ser os primeiros acontecimentos na face da terra. Então seria prudente para aqueles que querem desenvolver um entendimento, um conceito, uma teologia de morte, observar o que é a primeira vez que essa palavra aparece. Gênesis 2,17. Deus dizendo ao homem: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, naquele dia a morte estava prestes a entrar no mundo. Como? Através da desobediência dessa ordem de Deus. Nós conhecemos a história, capítulo 3, a serpente entra, conversa com Eva, seduz ela a comer, ela come do fruto, dá ao seu marido, e a história nós conhecemos. Eles não morreram no conceito que nós entendemos por morte, não é verdade? E até a gente sabe que eles começaram um processo de morte física, mas eles não morreram fisicamente, porque quando nós falamos assim, fulano morreu, ninguém usa a expressão da forma que a Bíblia diz que ela é. A gente só usa para a morte física, e aquela morte bem morrida, né? Morreu mesmo. Teve um caso no Brasil essa semana, foi a semana passada, que colocaram na geladeira uma senhora viva. Vocês viram aquilo? Terrível, né? A senhora estava respirando ainda, a filha foi dar um beijo nela. A minha mãe está respirando. Ele já queria enterrar a senhora viva, não estava de morte morrida. Mas bem, morte na Bíblia, nós conhecemos a história, tem um sentido totalmente diferente. Porque morte pode significar várias coisas. Morte é separação. No dia que eles comeram daquele fruto, eles foram o quê? Separados da presença de Deus. Eles foram expulsos do jardim, tirados para fora. E daquele momento em diante, o grande privilégio que eles tinham, que era de falar com Deus face a face, todas as tardes, acabou. E eles então foram separados. É claro que com isso, eles entraram na morte física. Eles começaram, de imediato, a morte espiritual, a separação espiritual. E, como consequência disso, a separação eterna de Deus, que nós vamos falar hoje também. Então a Bíblia fala de 3 separações, de 3 tipos de morte: morte física, espiritual e eterna. E essa
interpretação de morte física somente é errada, porque nós temos muito mais. Morte é separação. Quando a morte física ocorre, a alma e o espírito se separou do corpo. E às vezes as pessoas, tentando consolar aquela pessoa que fica, né? Chega assim no caixão, olha para o ente querido, fala, ai, o tio Zé é tão bonzinho, né? Mas isso aqui não é o tio Zé está no céu. Não, ali é o tio Zé também. Parte dele está ali. Corpo é ele também. O Deus que nos criou, criou corpo, alma e espírito. Ele não está completo, ele está separado agora da sua morada terrena. Mas a Bíblia diz que um dia ele vai ser restaurado. Ou para ir para o céu, ou para ir para o inferno. Esse tema que a gente vai falar hoje é um tema muito, muito abrangente, muito extenso. João 17:3, quando Jesus fala, esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Todo ser humano quer viver, deseja uma vida verdadeira, plena, uma vida que lhe vale a pena, que lhe seja feliz. Associada a este anseio pela vida, aparece ao mesmo tempo a resistência contra o quê? A morte. Você já viu quantos bilhões de dólares são gastos todos os anos para antecipar a morte, para adiar a morte? Antecipar ninguém gasta, né? E às vezes as pessoas fazem um estereótipo perfeito, mas esquece que dentro de nós há uma bússola que não para nunca, né? E às vezes está todo esticado, dá tchau, levanta a perna. Mas não tem jeito. Aparência de trintinha, né? 70 e taralá. Mas não adianta. Gasta milhões para antecipar, vida longa. Eu quero encontrar a fonte da juventude. A fonte da juventude nós já encontramos. Rios de água vivas fluem do nosso ser. Portanto, é invencível essa questão de lutar contra a morte. Humanamente falando, não tem jeito. Quando Jesus fala da vida eterna, pensa no modo autêntico da vida, uma vida que é a vida em plenitude e, consequentemente, livre da morte. Isso não é uma boa notícia? Quando Jesus fala que vocês conheçam a Deus, que vocês conheçam a Ele como Deus da eternidade. Deus está pronto para nos conhecer na eternidade, e lá não inclui morte. Por isso que diz, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Uma vida que nunca mais vai enfrentar a morte, mas que mais bonito, pode começar aqui e agora. Porque quando Jesus diz, esta é a vida eterna, que conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus estava dando uma ordem, um convite para que eles iniciassem isso agora. Conheçam a Deus agora. Mas o fato de conhecer a Deus, e por isso que Deus está associado com a eternidade, é algo que você precisa de toda a eternidade. Eu dizia para os meus alunos essa semana, quando estávamos falando de Deus, eu falei, irmãos, nós nunca conheceremos tudo de Deus. Mas isso não é uma má notícia, é uma boa notícia, porque sempre Deus irá nos surpreender. Deus sempre virá com coisas novas. A Bíblia diz que nós podemos conhecer parte do amor de Deus, parte da onisciência de Deus, mas nunca, nem na eternidade, vamos poder conhecer tudo de Deus. Será progressivo, cada vez mais. Por isso que eu creio que cada vez mais nós vamos amá-lo. Cada vez mais nós vamos adorá-lo. Porque nunca vai ficar, cansativo. Nunca vai ficar chato. Deus sempre vai nos surpreender com algo novo. Com algo que nunca... Já parou para pensar de algo que nunca cessa? Pense no universo. Pense na escuridão que, segundo os estudiosos, é infinita. Você começa a viajar pelas galáxias e nunca chega em lugar nenhum. Assim é Deus, você vai indo, nunca vai ter um fim. Por isso que, quando Jesus diz, essa é a vida eterna é conhecer Deus, e conhecer Deus é coisa eterna, é a coisa que vai durar para sempre na sua vida. Você sempre vai estar tendo a oportunidade de conhecer a Deus. A chamada era autêntica, viver autenticamente.
se aprendemos que a morte não pode mais nos parar, a nossa vida hoje será totalmente diferente. Se na sua mente entrar nesta manhã que a morte não te para, que a morte não é o fim, mas é o início de várias coisas, neste momento você começa a viver diferente. É por isso que muitas pessoas